Vamos falar do Cruzeiro agora, porque na quinta-feira o Cabuloso joga contra o Palestino pela Sul-Americana, jogo às 9h30 da noite. Papo para Giovana Pires, que está na Toca da Raposa. E, ô Giovana, é o seguinte, o Leonardo Jardim, falou que está querendo dar uma rodada no time. Seria essa uma oportunidade para Gabigol e Dudu voltarem para o time titular? Conta pra gente. Muito boa tarde. Essa é a nossa expectativa, viu, Maurício não, Marcelo. Boa tarde para você, Lages, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Antes da gente falar sobre isso, só destacar que o Cruzeiro terminou a atividade agora há pouco, reapresentação aqui na Toca da Raposa 2, depois da derrota para o Bragantino no último domingo. E aí a gente tem informação sobre 4 jogadores sobre o treino de hoje. Começando pela dupla que tá no departamento médico, Bolassi e Japa, os dois participaram normalmente do treino com o grupo, então por conta disso podem aparecer entre os relacionados nessa quinta-feira. Agora sobre a lateral direita do Cruzeiro, Fagner e William, os dois que desfalcaram o Cruzeiro no jogo contra o Bragantino, não participaram da atividade de hoje, podem continuar de fora do time. A gente vai ter certeza disso também amanhã. Agora falando sobre o Dudu e Gabigol, essa é a expectativa, porque o técnico Leonardo Jardim disse em entrevista no último domingo que tem jogadores que estão na reserva do clube precisando, pedindo espaço, oportunidade na equipe titular, enquanto tem jogadores que estão titulares da equipe, desgastados fisicamente por conta dessa sequência. Ele vem repetindo o time nos últimos 3 jogos. Por conta disso, tem essa expectativa, principalmente da torcida, em relação a Dudu e Gabigol. Os dois, a gente acompanhou nas últimas semanas, começaram as 3 últimas partidas do Cruzeiro no banco de reservas e a expectativa, a tendência é de que para essa próxima quinta-feira possam aparecer no time titular. O Cruzeiro vai enfrentar o Palestino do Chile, viagem amanhã, precisando buscar a primeira vitória nessa competição. Na Sul-Americana é o lanterna do grupo, está precisando realmente subir na tabela para ainda assim sonhar com a classificação. Quem sabe Dudu e Gabigol não ganham essa oportunidade e podem ajudar o time nesse momento. Lages. Todas as informações na ponta da língua de Giovana Pires. Muito boa tarde para você. Ei, todo mundo, esse é o seu Alterosa Esporte para toda a minerada ver e ouvir com a nossa bancada democrática. Fael, Toledo e o Gão na abertura para toda a minerada, tem que ouvir o Fael, é isso? Tem. E Tele Santana, que pelo Atlético teve 68 jogos, 45 vitórias, 15 empates e só 8 derrotas. Obrigado ao Vigílio que mandou. Maravilha. Que baita treinador. Isso. Agora tá puxando ele saco. Eles estavam brigando aqui. Tele Santana e Tite perderam 2 Copas do Mundo, eles são iguais. Eles Ficaram distorcendo o que eu falei aqui. Eu preciso exaltar o nome de Tele Santana. Seguinte, titularidade no Cruzeiro no ataque. A gente fez uma enquete semana passada, né, no nosso chat, no YouTube, e assim, grande maioria, apostando, querendo o Caio Jorge na titularidade. E ele? E o técnico? O que falam sobre o assunto? E a torcida também? O jogador tem que estar preparado. Todo momento a gente recebe uma oportunidade, então continuei trabalhando com os pés no chão. Sabia que meu momento ia chegar e graças a Deus estou tendo uma sequência. Os gols estão vindo e o time está crescendo. Não, Gabigol e Dudu não tem como discutir, são jogadores maravilhosos, mas hoje o time precisa de uma consistência. E o time está demonstrando. E aos poucos, na hora que o time estiver encaixadinho, eles vão entrar e vão arrebentar. Então, calma, Gabigol, calma, Dudu, vocês vão chegar, vocês vão arrebentar daqui a pouco. Ô, Léo, essa inconsistência no ataque, eu tenho que ser muito franco na hora de falar, que eu acho que também é quando oscila o meio-campo do Cruzeiro. Porque quando o meio-campo ele compete, é aguerrido, é competitivo, sobe as linhas, automaticamente o ataque também vai subir essas linhas. E o Cruzeiro depende muito desse meio-campo funcionando bem para que o ataque possa funcionar bem. No dia que o Caio Jorge fez os gols contra o Bahia, inclusive ele perdeu o pênalti, eu fiquei muito preocupado sobre ele ficar abalado por ter perdido esse pênalti, ele não se abalou e fez os 2 gols. E eu diria que hoje, por exemplo, o Gabriel Barbosa que está aí, é meio difícil você falar que ele não quer jogo, que ele não está funcionando. Acho que está faltando muito a sorte também, sabe? Porque às vezes ele cabeceia uma bola, vai na trave, ele olha para dentro da área, não tem ninguém para quem passar a bola durante alguns momentos. Até aqui na temporada não pode falar, de repente, também que ele não fez gols, que ele está aí, de repente, com os números semelhantes ou até parecidos com os principais artilheiros da competição, ou de repente os que estão agora nesse momento numa segunda prateleira ali entre os artilheiros que estão disputando. Alguns de pênalti, é verdade, mas a gente vê que o Caio Jorge também perdeu o pênalti e fez durante o tempo normal. Mas eu diria que hoje
até mesmo pelo seu ciclo, que ter chegado ano passado, o Caio Jorge é o principal atacante do time do Cruzeiro pelos números, pelos resultados. Esse que está na reserva aí, está vendo já alguns jogos com o Leonardo Jardim, em algum momento ele pode voltar a ser titular. Trata-se de um jogador de experiência, rodado, campeão, artilheiro e tudo mais. Mas o Gabigol, há algum tempo, não está jogando aquilo que o Gabigol jogava. Não está jogando. O que acontece com esse rapaz? Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que o problema do Cruzeiro talvez seja numa consistência do meio-campo do Cruzeiro. Porque, por exemplo, o Caio Jorge, principais jogadas dele, às vezes, ele tem que voltar muito no meio-campo para buscar essa bola. E talvez a gente possa colocar a responsabilidade no setor de criação, não especificamente sobre o Matheus Pereira, porque ele também depende da movimentação desses jogadores de meio-campo. Quando o Léo Jardim, por exemplo, jogava só com 2 homens no meio-campo, empurrava 4 jogadores para o setor ofensivo, a defesa ficava muito desguarnecida. Eu acho que a defesa do Cruzeiro ela ficou um pouco consistente, mesmo com a derrota sobre o Bragantino, porque foi um erro de saída de bola do goleiro, do Cássio. Agora, o meio-campo do Cruzeiro precisa ser um pouco mais consistente para o nosso ataque funcionar. Aí a gente vai ver figuras como o Gabigol, vai ver figuras como o Dudu. Gente, essa é a mão do Toledo, tá? A gente faz isso um com o outro. Antes que a galera fale assim, ó, o Leopoldo, Cerciano, direito fala. A gente faz isso um com o outro, sacanagem. Aqui. É isso, mas é sobre isso. Acho que com o meio-campo equilibrado a gente vai ter um ataque eficiente. Mas eu acho que o Gabigol, igual o Léo falou, ele desconcentrou da carreira dele igual o Neymar. Sabe, você vê o Caio Jorge está correndo atrás, ele marca. O Gabigol, não, já é estrela, popstar, e hoje o futebol não permite isso. Se o cara não estiver muito bem preparado, ele não consegue jogar. Eu gosto da risada do Fael, porque eu tô vendo a alegria nas pernas, jogando demais da conta, né, velho? Vamos ver agora a revisão do VAR no lance do Cruzeiro com o Bragantino. Ô Alex, eu vou te mostrar que o atleta do Bragantino, o defensor, ele acaba calçando o seu adversário de forma imprudente, tá bom? Com um chute na panturrilha de forma imprudente, beleza? Ó, eles estão reclamando de uma mão antes, tá? Esse tem uma mão. Cresção tem mão aí. Teve um toque de mão, tá? Eu vi totalmente a bola solta nesse momento aqui. Só confere se ele não toca na mão. Totalmente solta. Outra imagem. Essa imagem não é conclusiva pra mim. Não, outra. Tem um toque na mão, preciso que você julgue se esse toque, ele é um toque, uma ação faltosa, tá bom? É isso que ele tá na dúvida, se tem toque ou não. Ele toca com a mão com os dedos que puxa a bola. Vou reiniciar com de livre direto pra defesa, ok? Essa aqui. Ele puxa a bola. Tá? Ok, olha novamente o lance. Não foi, né? Foi perfeito. Obrigado. Okay. Vou iniciar com um toque pra defesa, ok? Pela mão do jogador número 16. Obrigado. Ok. Concordo. Perfeito? Perfeito. E aí, Nadine? Esse lance, para deixar claro, no Lucas Silva não foi pênalti, né? Ele cai, acaba tendo contato, e quando ele cai, ele puxa a bola com a mão direita. Depois tem a sequência, o árbitro não viu, e o Matheus Pereira sofre o pênalti. Então, o árbitro de vídeo ele precisa recomendar a revisão, porque existia um pênalti, e porém existiu uma infração antes da penalidade. Isso é para deixar claro pelo protocolo que sim, seria pênalti. Então, para deixar claro para todo mundo que o árbitro viu que seria pênalti de Matheus Pereira, porém teria que ser analisado esse toque da mão do Lucas Silva na bola, que é um toque deliberado, né? Ele acaba tocando com a mão, puxando a bola para o seu corpo. A dúvida é se ele teria realmente tocado na bola ou não, mas pelas imagens ficou muito claro que existiu o toque. Portanto, seria falta de ataque e não pênalti, porque isso aconteceu antes da penalidade. Eu concordo com a Nadine em gênero, número e grau, e vou falar para o torcedor do Cruzeiro. A cobrança não tem que ser sobre o árbitro nesse jogo contra o Bragantino. Não foi essa jogada que determinou o resultado final da partida. Foi a inércia do time do Cruzeiro. Cruzeiro volta aos treinos com novidades e foco no Palestino. Laterais seguem em recuperação. O Cruzeiro se reapresentou na manhã desta terça-feira, 22, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, dando início à preparação para o confronto contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana. A equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim realizou o primeiro dos 2 treinos antes da viagem ao Chile, onde enfrentará os chilenos em Coquimbo, cidade localizada a cerca de 460 quilômetros da capital Santiago. A partida será na próxima quinta-feira, 24, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Francisco Sanches Humoroso, válida pela 3ª rodada do Grupo E da competição continental. Os laterais Fagner e William, que foram poupados da derrota para o Red Bull Bragantino no último fim de semana, ainda não participaram das atividades com o grupo.
Eles seguem realizando trabalhos internos, em recuperação de desconfortos musculares sentidos após a goleada sobre o Bahia, na semana passada, pelo Brasileirão. Reforços no treino. 2 nomes foram novidade na atividade desta terça, o volante Japa e o atacante Yannick Bolasie. Ambos voltaram a treinar com o elenco. Japa está totalmente recuperado de uma lesão na coxa esquerda e ainda não atuou em 2025. Já Bolasie, que vinha realizando trabalhos à parte nos últimos dias, está integrado ao grupo após desfalcar o time nos jogos recentes. O congolês, vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada com 3 gols, não entra em campo desde a vitória sobre o Mirassol, no dia 29 de março, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.